Olá, você está feliz? Sou o Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui para falar sobre carreira. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para você sobre como funciona uma avaliação numa empresa, seja ela qual for, o mercado olha dessa maneira. Então eu queria trazer uma visão bem geral aqui de como as pessoas são avaliadas, mas eu queria que você entendesse que esse não é o único critério, não é a única maneira, mas é uma maneira que o mercado olha para as pessoas quando existe uma avaliação. Então, talvez você tenha aí sua avaliação, ela pode ser semestral, anual, ela pode ser trimestral, depende de onde você trabalha e como funciona. E você que talvez tenha um negócio, seja um líder, um empreendedor ou trabalhe com pessoas aí, talvez você tenha a sua forma de avaliar essas pessoas e saber se elas estão ou não no caminho certo. Pode ser que você não faça isso, você não tenha uma avaliação oficial. Ah, Diego, eu não tenho aqui uma avaliação, eu não faço. Passa a fazer, porque isso é muito legal para você conseguir saber se as pessoas estão de fato na linha ou naquilo que elas foram contratadas para fazer e se o nível que ela está, de fato, ela está correspondendo àquilo que é esperado, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, são 5 pilares fundamentais, então eu preciso trazer dessa maneira que fica mais fácil o entendimento para você, fica um pouco mais pedagógico, tá bom? Então, eu vou trazer aqui 5 formas ou pilares que as pessoas são avaliadas, tá bom? E dessa maneira você vai conseguir avaliar qualquer pessoa em qualquer lugar. Se você é um líder, um gestor, se você não sabe como avaliar uma pessoa, hoje você está aqui para aprender, eu estou aqui para te ensinar, não tem problema nenhum, isso não é demérito para ninguém. Se você passou a vida toda fazendo de uma maneira, talvez você pode encontrar uma maneira um pouco melhor de avaliar as pessoas que estão sob a sua liderança e sob a sua gestão, tá bom? Isso serve para qualquer lugar e para qualquer pessoa. Então vamos lá? Vamos começar a falar? Eu queria deixar um ponto importante aqui. Primeiro se inscreve aí no canal, por favor, dá um joinha, tá bom? Eu trago muito conteúdo aqui de mercado, de carreira. Sou um líder, para quem não conhece, há muitos anos, então eu gostaria de compartilhar isso com você, as minhas experiências. Então se inscreve aí, curte com a gente, tá bom? Porque eu vou começar a trazer bastante conteúdo voltado a isso, tá? Dos 5 pilares que eu disse, é muito importante você saber que existem empresas que não têm algo definido, um job description que a gente fala. Diego, o que é essa palavra em inglês aí? Para que ela serve? Nada mais é do que a descrição do cargo ou do seu trabalho, daquilo que você faz. Então existem empresas que têm um job description definido. Ela fala assim, olha, para uma pessoa que está no nível de analista júnior, é esperado isso, isso e isso. Para um nível pleno, um analista pleno, é isso e isso. Se você é de TI, talvez você fala, não, eu sou de TI, sou um dev, eu mexo com outra parte, Diego. Serve o mesmo conceito, tá bom? Se você tem aí o seu cargo de QA, não sei o que você faz, ou se você é um dev, né, já um sênior, um pleno, o mesmo critério é servido para você, tá bom? Então, existe o job description, a descrição do seu trabalho, do cargo ou daquilo que você faz, para cada cargo e cada nível. Dependendo do seu nível e do seu cargo, isso é muito mais claro. Então, vamos pegar um exemplo de alguém que está no nível júnior. Quando você olha o job description de um júnior, ele vai estar definido com algumas tarefas e execuções para ele. Quando você olha alguém já no nível sênior, muda bastante a descrição, porque não só as tarefas, mas o que é esperado para esse nível é completamente diferente, tá? Então, é um overview aqui, uma visão geral bem simples para que você tenha a noção de como funciona isso. E quando a gente passa de fato para a avaliação, indo para os 5 pilares que a gente falou, como você olha para as pessoas que estão com você, sob a sua liderança? É muito importante que você olhe 5 pilares, 5 pontos neles, tá bom? Se eu aprendi com o mercado, aprendi com gestoras de RH, pessoas que construíram, eu participei de uma construção, né, de cargos, de salários, de toda a estrutura de uma empresa no qual eu trabalhei e eu consegui absorver todo esse conhecimento, olhando para o mercado e como funciona, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que eu conheci. Primeiro ponto, Diego, como que eu avalio uma pessoa? Execução e entrega, ou seja,
como está a entrega dessa pessoa. Então, o primeiro pilar, se você está anotando, anota aí, é como aquela pessoa é com a entrega que é esperada para ela, com a execução mesmo, com o que ela faz no dia a dia. Aí tem algumas perguntas importantes nesse primeiro pilar. Essa pessoa está fazendo no prazo combinado? Está fazendo bem feito? Então tem 2 pontos importantes na execução e entrega. Está no prazo combinado? Segundo, está sem erro? Porque não adianta entregar no prazo errado. Não adianta saber fazer, mas entregar para o cliente no prazo ou para a pessoa no prazo errado. Se você é de TI, se você é de financeiro, de RH, não importa a sua área. Quando você tem uma tarefa a cumprir, uma execução a fazer, você precisa saber fazer no prazo e com qualidade. O que é isso? É o primeiro pilar, a sua execução e entrega. Segundo pilar diz respeito não só à execução e entrega, mas ao planejamento. Então, o segundo ponto é planejamento. Como é o seu planejamento no dia a dia? Diego, como é um planejamento? Eu vou fazer um vídeo separado só para falar de planejamento, porque planejamento é talvez o item com maior peso nos 5 pilares. Quem sabe se planejar faz muito bem os demais pilares, tá bom? Então, planejamento, 2 segredos aqui para você, tá? Eu vou abrir aqui para você, eu quero que você aprenda mesmo, então eu vou te dar 2 segredos no planejamento. Você precisa contar com o previsto e o imprevisto. Ou seja, Diego, eu tenho 5 tarefas para fazer no dia, cada tarefa demanda 1 hora minha para executar. Nesse exemplo prático, eu faria em 5 horas, concorda? Se são 5 tarefas com 1 hora, 5 horas eu concluo as tarefas. Tô certo, Diego? Sim. A pergunta é, quanto tempo você tem no dia para concluir essas tarefas? Ah, eu trabalho 8 horas ou 7 horas, não sei qual é a tua carga horária. Então vamos contar que uma pessoa ela teria 7 horas para trabalho e 5 horas para executar as tarefas. Num planejamento previsto, sobraria 2 horas. Mas qual é o segredo de um bom planejamento? É você contar com o previsto e o imprevisto. Eu estou planejado para fazer 5 atividades no dia de 1 hora, eu concluo todas elas dentro da minha carga de 7 horas. Sobram 2. É verdade? Nem sempre. Se o seu chefe te chama para uma reunião de 1 hora emergencial, se o teu sistema cair, se a sua luz cair, se a sua internet cair, ou se qualquer problema fora do esperado acontecer, seu planejamento previsto foi por água abaixo. Então, um bom planejamento, ele olha para quê? Para o imprevisto. Diego, mas o que eu faço com tudo isso? Você precisa se planejar. Se eu tenho 5 atividades, põe num papel e enumera elas. Coloca cada uma com um número. E você sabe qual é a prioridade 1 e a prioridade 5. Sendo que a 1 e a 2, por exemplo, precisam ser feitos naquele dia. A 3, 4 e 5 eu posso deixar para o próximo dia. Um bom planejamento para uma pessoa precisa ser desse jeito. Ele conta com previsto e imprevisto. Diego, mas para que serve tudo isso? Porque numa tomada de decisão no seu dia, você precisa saber qual cai para o dia seguinte e qual você faz naquele dia. Pessoas falham muito em planejamentos. Deixa eu contar uma história para você. Certa vez, eu dei uma demanda para uma pessoa fazer e ela foi executar. E ela falou, não, Diego, isso aqui é tranquilo, eu faço no mesmo dia. Falei, tudo bem, mas veja, isso é importante. Precisa ser feito hoje. Ela falou, tá tranquilo, deixa comigo. Quando chegou no fim do dia, eu perguntei para essa pessoa, e aí, fulano, como tá essa situação? A pessoa me perguntou, Diego, não dá para entregar isso amanhã? Porque, cara, surgiu uma situação aqui, surgiu outra, e aconteceu tal situação. Ela me contou toda uma história. Eu entendi e eu disse para ele assim, você precisa entregar hoje. Lembra que eu te disse no início do dia? Então você precisa entregar hoje. Não importa o que aconteça, eu prometi isso para o cliente e a gente vai entregar isso hoje. O que você precisa que eu faça para te ajudar? Eu sentei com ela e comecei a fazer a mesma atividade
para ajudar aí a gente a entregar ao cliente no mesmo dia. Terminamos a atividade, entregamos para o cliente, foi tudo bem. Só que no outro dia, com calma, com paciência, eu sentei com essa pessoa e disse assim, deixa eu te explicar o que é um bom planejamento. E eu tive que fazer todo esse exercício com ela. Sabe por quê? Porque as pessoas elas acabam firmando compromissos e dizendo que dá para fazer sem se planejar e fazer um bom planejamento. Então elas acabam falhando com cliente, com pessoas, até com compromissos pessoais, porque elas não contam com o imprevisto. Então, voltando aqui, o segundo pilar é um bom planejamento. Eu vou ter que falar disso apartado, porque tem muita coisa para falar, tá bom? Então, dependendo do nível que a pessoa está, o planejamento precisa ser bem feito, como eu disse. Claro, num nível mais inicial, mais júnior, é uma pessoa que vai precisar de auxílio, de apoio da gestão, tá? Depois eu explico melhor isso. Terceiro pilar, Diego. Bom, vamos lá. Execução e entrega, planejamento. Terceiro pilar, comunicação. A pessoa ela é avaliada com a comunicação dela. 2 pontos, escrito e verbal. Oratória, como ela fala, como ela se comunica no verbal. Claro, já falei sobre comunicação um pouco aqui, depois eu falo mais, mas aparência conta, várias coisas contam. Então, na escrita e no verbal é muito importante, porque você responde e-mails, você responde chamados ao cliente, você trata numa ferramenta, você acaba se comunicando aí de maneira escrita, né, por situações diversas do dia a dia. Então a sua comunicação precisa ser bem feita. Você precisa rever seu português, se ele é bem feito, erros de plural, concordância, talvez repetições de palavras. Então isso é muito importante, tá? Terceiro ponto é a comunicação. Eu não vou me estender muito nele, mas é assim que você é avaliado. Quarto ponto, relacionamento. O seu relacionamento entre equipes, as pessoas que estão com você e as pessoas que interagem com você. Cliente, outras pessoas fora da organização ou dentro do seu negócio. É assim que as pessoas olham para um relacionamento bom. As pessoas têm que saber se relacionar dentro do time. Você pode não gostar da pessoa que está do teu lado, mas você precisa respeitar ela e começar a tratar o teu dia a dia de uma maneira que ela não atrapalhe as atividades da área, as entregas que a área tem. Então você precisa aprender a se relacionar até com quem você não gosta tanto, tá bom? Isso é parte da vida profissional. Quinto e último ponto. Como você se desenvolveu naquele período em que você foi avaliado? Quem era você no início do período e como você está no final? Ou seja, o seu desenvolvimento dentro da empresa ou dentro do negócio que você está inserido. Como você avalia as pessoas, faz todo sentido você entender se ela evoluiu em execução, planejamento, comunicação, relacionamento e no final entender se ela teve alguma melhoria dentro daquele período. É assim que as pessoas te avaliam, tá bom? Nas empresas. Eu não vou poder me estender muito, senão eu vou falar bastante aqui, tem muita coisa para compartilhar, mas de uma maneira bem geral, bem macro, é assim que as pessoas são avaliadas. Claro, depende do nível em que você está. Uma execução e entrega de um nível júnior é diferente do esperado para um nível sênior. Uma execução, um planejamento, uma comunicação de um nível sênior é diferente de um nível júnior. Então você necessita às vezes de apoio da sua gestão, dependendo do nível que você está, para que você consiga atender às expectativas daquele cargo ou nível que você está trabalhando dentro da companhia, tá bom? De uma maneira bem macro, como eu disse, foi um pouco do que as pessoas tratam numa avaliação e como elas enxergam você. Se você é um líder e não está usando isso, passa a usar, isso é muito importante. Você pode usar isso para qualquer área de uma maneira geral e isso vai te ajudar no dia a dia, tá bom? Grande abraço, continue feliz e tamo junto!